Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sábado à noite, exatamente 8h45, saindo um pouco aqui da nossa rotina de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. Então hoje sábado, a maioria das pessoas já aí se arrumando para poder sair para a noite, para sair para balada, para se divertir, para assistir o jogo de futebol. E aqui estamos mais um dia para compartilhar conteúdo de desenvolvimento humano. Chegamos hoje à nossa live número 30, olha só, um mês fazendo live todos os dias. Para mim isso está sendo uma grande vitória, porque para mim no começo, lá no primeiro dia ou muito tempo antes, era um grande desafio, e estar aqui hoje pelo 30º dia seguido, sem repetir tema, sem repetir conteúdo, para mim está sendo uma grande vitória, e o meu compromisso é com cada um de vocês a entregar cada dia mais, cada dia um conteúdo melhor. Então chegamos aí à nossa live número 30. E do que falaremos hoje nessa live número 30? Só abrir um parênteses aqui para dizer, de segunda a sexta a gente está fazendo lives falando sobre um tema específico, fazendo uma série que é referente a um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Se você tiver a oportunidade, você que não assistiu ainda, vai lá. São as lives número 25 até a live 29. São o que a gente tratou até agora. A gente resolveu dar uma pausa, que eu falo por quê? Porque conversando com as pessoas que estavam presentes, que estão lá diariamente assistindo esses temas, a gente combinou de dar uma pausa no final de semana em relação a essa série e voltar com ela novamente na segunda-feira, no mesmo horário que a gente costuma fazer, que é 6 horas da manhã. E aqui, final de semana, como o horário é mais flexível, a gente resolveu fazer lives com temas diversos, com outros tipos de tema. E o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que está muito presente, ou na verdade ele está deixando de estar presente na vida de muitas pessoas, que é uma virtude que eu chamo a virtude da paciência. Mas vamos lá, eu fiz uma enquete agora há pouco tempo perguntando, né, você se considera uma pessoa que possui a virtude da paciência? Você não é uma pessoa que não possui, acredita que essa paciência vem de berço, acredita que ela pode ser adquirida, né? De onde deriva essa paciência? Ela deriva mais da força de vontade, ela deriva do amor, e é disso tudo que a gente vai tratar aqui. Eu fiz uma grande promessa e eu estou comprometido com essa promessa de entregar até o fim da live para você sair dessa live de hoje adquirindo essa virtude da paciência e uma forma de colocar ela em prática na tua vida, tá bom? Então é disso que a gente vai estar falando agora. Para começar, eu quero começar falando de uma frase, né? Antes de mais nada, eu preciso dizer que essa frase eu não sei de quem é, e para poder dar o crédito, para poder dar a referência, né? Mas algumas frases na nossa vida, elas são meio assim, né? Que nem você dizer, a minha mãe falou bom dia, né? Segundo a minha mãe fala, ela diz bom dia. Ora, bom dia todo mundo fala, então é uma frase que não dá para atribuir a ninguém. Essa frase também, de tanto que ela já foi batida, não tem como a gente pegar e dar uma atribuição para ela. E essa frase, ela diz mais ou menos o seguinte: presta atenção que isso é muito importante para a gente poder entrar no nosso tema. Essa frase, ela diz mais ou menos o seguinte: a maioria das pessoas supervaloriza o que se pode fazer em um mês e subestima aquilo que se pode fazer em um ano. Presta atenção, eu vou repetir que isso aqui é muito importante, isso aqui vai estar muito conectado com o tema que a gente vai trabalhar hoje, tá? A grande maioria das pessoas, para não dizer 99,9% das pessoas, supervaloriza, né? Superestima, dá um grande valor para aquilo que pode ser feito em um mês, e subestima, né? Inferioriza, né? Não dá bola para aquilo que pode ser feito em um ano. Ora, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com o nosso tema? Isso tem tudo a ver com o nosso tema. Como a gente costuma ver por aí, eu acredito que eu vejo, você também eu acredito que vê muito.
pessoas querendo valorizar aquilo que ela pode fazer em um mês, né? Em um mês eu vou conseguir emagrecer, em um mês eu vou fazer aquele curso lá do coach lá e aí eu vou alavancar minha carreira, em um mês eu vou montar uma loja de brownie e vou sair vendendo brownie para todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, desculpa te decepcionar, mas não é assim que a coisa funciona na vida real. Se te fizer essa promessa, eu lamento te decepcionar, mas não é assim que as coisas acontecem na vida adulta, pelo menos na vida madura, na vida de alguém que está instalado numa realidade madura, tá? Isso é uma mentalidade, quando a gente tem essa mentalidade de achar que tudo vai mudar na nossa vida em um mês, a gente ainda não saiu da mentalidade de criança, a gente ainda não saiu da mentalidade de uma pessoa que ainda não cresceu. Ora, por que isso? Como que eu posso afirmar isso? Olha, é muito simples. Quando a gente é criança, não sei se você tem filho, se já tem filho que já cresceu, mas é muito comum a criança às vezes quer alguma coisa e os pais, se tem condições, né, ou às vezes não tem, mas muitas vezes o pai tem condição, ele vai lá e dá. Muitas vezes uma criança pede um presente, sei lá, pai, eu quero um videogame de Natal. E aí muitas vezes esse desejo que essa criança tem, ela se concretiza num curto espaço de tempo. Às vezes em um mês, às vezes em poucos dias, a criança vai lá e ganha o videogame. Ora, ela precisou fazer algum esforço para isso? Não, mas porque o que ela dependeu nesse momento foi o esforço do papai, o esforço da mamãe, que trabalha todo santo dia para poder ir lá e poder dar o videogame para ela. Então, isso acostuma com uma mentalidade do tipo assim, agora eu não preciso fazer esforço para ter aquilo que eu quero. Isso, num contexto enquanto somos crianças, ok, é tudo muito válido. O problema é quando a gente carrega isso para a nossa vida adulta, achando que não preciso fazer esforço nenhum para ter o que eu quero. Isso vai criando essa mentalidade de um mês, essa mentalidade imatura do tipo, eu não preciso fazer esforço nenhum para conquistar aquilo que eu quero. Ora, isso não se conquista, uma mentalidade assim, ela não se conquista do dia para a noite. As coisas que valem a pena na vida, as coisas que verdadeiramente duram, elas requerem esforço, elas não se conquistam do dia para a noite. Aí talvez agora em algum momento alguém diga, mas não é bem assim, eu conheço pessoas que realmente da noite para o dia conseguiram aquilo que queriam. Olha, às vezes se tem algum golpe de sorte, às vezes a velha história de alguém que ganhou na Mega Sena, pode ser que até tu procure e encontre aí alguma exceção, uma exceção lá que outra, mas a gente não é essa exceção. No dia a dia, no cotidiano, na média, a gente não é essa exceção. A gente não é aquela pessoa que conseguiu o que queria do dia para a noite, nem eu, nem você. E é disso que a gente está falando, a gente está falando da média, a gente está falando da maioria. Na maioria dos casos, não é assim que as coisas acontecem, e muitas coisas, para elas serem criadas, para que elas sejam conquistadas, elas precisam desse olhar de valorização do que eu posso fazer no longo prazo, e não essa valorização, esse fetiche maluco de que num curto prazo eu vou conseguir aquilo que eu quero, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Antes da gente entrar, né? Para isso a gente precisa de uma coisa, a gente tem que parar de confundir palco com bastidor, tá? Existe uma grande confusão quando se trata dessa coisa de supervalorizar o que se pode fazer em um mês e subestimar o que se pode fazer em um ano, que é o tal da confusão entre o palco e o bastidor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu olho para o palco daquela pessoa, eu olho para a conquista, para a vitória do pódio que aquela pessoa chegou, e eu fico comparando com o meu bastidor, ou seja, eu olho para ela e digo, ela teve sorte, olha só, para ela é fácil as coisas, ela conseguiu, eu não consegui, ou seja, eu não estou olhando todo o bastidor que aquela pessoa passou para poder chegar até ali, para que ela conseguisse chegar naquele palco, né? Eu vou pegar um exemplo banal aqui que é nesses dias que eu estou fazendo live, às vezes conversando com uma pessoa ou outra, e às vezes algumas pessoas que não tinham nem noção do que eu fazia, do que eu estudava, do que eu dedicava, de onde eu dedicava a minha vida, e aí eu escutei alguns comentários, óbvio, sem maldade nenhuma, às vezes com a maior inocência, comentários do tipo, olha, eu vejo as tuas lives, poxa, tu já tá há 25, 26 dias ali, e tu tá tratando de temas diversos, né, e poxa, quanta coisa tu tem para compartilhar de desenvolvimento pessoal, né, parece que todo dia pra noite tu abriu o Instagram e começou a falar de temas variados. Pô, meu filho, tu tá de brincadeira comigo? Tu tá de sacanagem? Tu acha que eu comecei isso aqui ontem? Tu acha que eu comecei a estudar
estudar sobre isso ontem? Tu acha que eu já não estou há 10 anos já estudando sobre isso, botando minha bunda na cadeira, me debruçando, muitas vezes me humilhando no sentido de às vezes assistir uma aula, ter que assistir 10 vezes, às vezes ter que ler um livro, pegar um parágrafo e ler ele durante 10 vezes para poder entrar na minha cabeça, porque aquilo ali era uma língua portuguesa, mas ao mesmo tempo não conseguia entrar na minha cabeça. Eu acho mesmo que eu comecei ontem a fazer isso. Uma pessoa que chega e diz, tu começou a fazer live ontem e aí consegue fazer a live numa naturalidade. Não, meu filho, é porque eu já estou há 10 anos estudando de trás para frente tudo isso aqui que eu venho aqui falar para vocês. Senão, não seria possível. E o mesmo vale para qualquer outra coisa. Quando tu enxerga uma pessoa lá na academia, que ela está com aquele shape, com aquele corpo que tu gostaria de ter, poxa, quanto tempo faz que aquela pessoa já está se dedicando àquela atividade? Né? Com certeza ela não começou ontem. Da mesma forma que tu vê uma pessoa empreendendo lá e está conseguindo vender, está conseguindo ter sucesso nos seus negócios, com certeza essa pessoa já está há bastante tempo fazendo aquilo ali. É assim que as coisas funcionam. Por isso a gente não pode confundir palco com o bastidor, ou seja, para de olhar para o palco do outro. Machado, mas eu não concordo contigo, porque tem um moleque lá na natação, ele só tem 14 anos e ele já é medalha olímpica. Meu filho, é que assim, ele começou a nadar que nem um maluco já com 4 anos de idade, por isso que com 14 ele consegue ter uma medalha olímpica. Não é pela idade, é o tempo que a pessoa já está fazendo isso, tá bom? Então, pare de ficar comparando o palco com o palco das outras pessoas, tá? Foque no seu bastidor, tá? Dito isso, a gente consegue já ter uma ideia, né, sobre como que a gente conquista essa força interior chamada paciência. A paciência, ela é, de certo modo, um tipo de motivação. Ixi, agora ferrou tudo. Até agora eu estava entendendo, até agora estava fazendo sentido para mim, mas agora tu falar que paciência é uma motivação. Nossa, eu sempre soube por aí que paciência tinha mais a ver com resistência, tinha mais a ver com aguentar firme, com ser forte, com poder resistir. Como assim? Agora a paciência virou uma motivação. Calma que eu vou te explicar. Existe esse tipo chamado de paciência, que na verdade não é uma paciência, é uma enganação, que é aquele tipo assim, vou pegar um exemplo banal. O meu filho não quer comer feijão. Olha que coisa, haja paciência, eu não consigo fazer esse moleque comer feijão. Então, às vezes eu tenho que misturar o feijão com arroz para ele poder comer, às vezes eu tenho que tirar o feijão porque senão ele fica incomodando. Haja paciência para esse moleque comer feijão. Ora, isso é o tipo de resistência do qual estão se chamando de paciência, porém não é paciência, não tem nada a ver com paciência. Tu já vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? Porque dentro dessa enquete que eu acabei de fazer com vocês, eu perguntava, você acredita que a paciência deriva de onde? Né? A primeira opção eu fiz só para brincar, ela já nasce de berço. É óbvio, né, que por ser uma virtude a gente não nasce com ela, a gente vai trabalhando. Depois eu perguntei, ela deriva da onde? Ela deriva da força de vontade ou ela deriva do amor? Esse tipo de paciência que é chamado com base na resistência, que é o exemplo do haja paciência para eu conseguir lidar com isso, esse tipo de paciência não é paciência, isso é uma resistência. Por isso, a verdadeira paciência, ela não deriva da força de vontade. A verdadeira paciência, ela deriva do amor. Eu vou te explicar o que é esse primeiro ponto que tu acreditava até hoje que era paciência. Isso não é paciência, isso deriva de algo que precisa ser abandonado hoje mesmo da tua vida, que se chama julgamento. Esse tipo de força, esse tipo de resistência, essa força de vontade que precisa ser impregnado o tempo todo, ela deriva do julgamento. A verdadeira paciência, ela deriva do amor. Esse tipo de julgamento é que faz com que tudo seja difícil para ti, faz com que tudo seja olhado de uma forma em que eu preciso ficar me esforçando, resistindo, né? Achando que vem agora que eu vou aguentar firme. Isso vem do julgamento, porque o tempo todo tu está olhando para os outros e pior, está olhando para si mesmo o tempo todo fazendo julgamento. Olha, esse moleque, ele não faz as atividades dele, ele não faz o que precisa ser feito, haja paciência. Aí tu começa a olhar para o filho da vizinha, porque olha só, o filho da vizinha estuda, o meu não estuda, ou seja, é um julgamento, é uma comparação o tempo inteiro que só vai gerando culpa. Da mesma forma, fazemos isso muitas vezes com a nossa vida. Olha, mas que
coisa, né? Poxa, se eu tivesse começado aquela faculdade antes, agora eu não estava com 30, 40 anos e desempregado. Se eu tivesse feito a faculdade de Direito naquela época, eu não estaria hoje aqui dependendo, né, de ter que trabalhar todo santo dia. Muitas vezes esse tipo de julgamento, seja com os outros ou seja com nós mesmos, é que cria os tipos de neurose e aquilo que não é uma paciência, que a gente fica chamando de paciência, mas não é. A verdadeira paciência, ela deriva do amor. Tudo que vale a pena ser construído na vida, vale para tudo que a gente quer conquistar, para tudo que a gente quer construir, ela é derivada, é um tipo de paciência que é derivada do amor. Seja para tu conseguir aquela tua casa, construir uma casa, seja para tu conhecer sobre algum assunto, seja para tu se tornar bom em algo, para tu poder desenvolver as tuas competências, seja para tu se tornar alguém. Eu quero me tornar alguém mais justo, eu quero me tornar alguém mais forte, eu quero me tornar alguém mais leal. Tudo isso deriva de uma paciência, e essa paciência, ela nasce de uma benevolência, de olhar para o processo e ter amor ao processo, de saber que se daqui a 1 ano, se daqui 2 anos, se daqui 10 anos, quem eu posso ser se eu construir isso a cada dia, se eu colocar tijolinho por tijolinho na construção dessa casa, quem eu vou me tornando. O amor a esse processo é que faz nascer a tal da paciência, a verdadeira paciência, a única que vale a pena ser vivido. Ora, então, nesse momento é preciso abandonar o julgamento. Aí talvez tu diga, mas é bom julgar, porque se eu não julgar, eu não vou conseguir comparar, saber se está certo ou está errado, mas é justamente isso que tu precisa abandonar, meu filho. Não é ficar olhando para as coisas dizendo que eu gostaria de ter a vida do vizinho, eu gostaria que o meu filho se comportasse como o filho do vizinho. Isso só gera culpa na cabecinha do teu filho. Da mesma forma, quando tu fica comparando com o palco dos outros, isso só gera uma culpa, isso só faz com que tu olhe para dentro e fique se martirizando. Ao mesmo tempo, eu não estou dizendo aqui que tu deve, então tá bom, então agora é só aceitar como eu sou. Olha só, eu chego atrasado todo dia, então as pessoas que aceitem como eu sou, porque não pode julgar. Não, meu filho, isso não tem nada a ver com ser paciente. Isso está querendo ser um malandrinho, para não dizer outra palavra. Não é pegar e continuar fazendo as coisas erradas. Isso é desleixo. É olhar e ver o que tu pode realmente fazer no teu dia a dia para se tornar uma pessoa melhor, e dessa forma tu vai conseguindo construir essa paciência que deriva do amor ao processo, não essa paciência que vem de um julgamento, de uma irritação. E aí você deixa de ser juiz dos outros, deixa de ser juiz da própria vida. Machado, mas eu acho legal ser juiz, né? O Alexandre Moraes é juiz, mas ele não é juiz da vida humana, ele é juiz que ele exerce uma atividade profissional. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre querer ser juiz da vida humana, ser juiz da vida alheia, de como os outros deveriam se portar ou de como eu deveria ter me portado no passado, o passado esse do qual eu não posso voltar atrás, tá bom? Então, é desse tipo de neurose que a gente deve abandonar, esse tipo de julgamento aos outros e o julgamento a si mesmo. É somente dessa forma que a gente consegue instalar a paciência na nossa vida, a verdadeira paciência, essa paciência que deriva do amor e não do julgamento. Isso que deriva do julgamento é apenas uma força de vontade idiota, uma irritabilidade que o tempo todo está apontando o dedo para os outros, tá bom? Então, é necessário nesse processo que a gente ame aquele que a gente pode vir a ser, né? Então, não é um feitiço do tipo assim, eu vou estar fugindo, eu estou fugindo do meu momento presente. Não é isso. É olhar para aquilo que você pode ser, olhar para aquilo que tu pode se tornar, é olhar para aquilo que naturalmente tu pode conseguir ser. Eu posso ser um sujeito que consegue amar mais, eu posso ser um sujeito que tem mais paciência, eu posso ser um sujeito mais leal, um sujeito mais justo. Isso é totalmente possível. Então eu olho para isso, consigo amar aquele que eu
posso me tornar e com isso eu vou amando o processo que vai me levando até lá, tá bom? Aquela pessoa que ama mais, aquela pessoa que contribui mais, aquela pessoa que se alegra mais, que tá ali disposto a servir, que disposto a ser útil. Ai, Machado, eu não concordo, sabe por quê? Porque eu fico servindo para os outros e os outros me fazem de idiota. Tu tá maluco, cara? Os outros te fazem de idiota. Idiota é os outros que abusam de você. Você não é idiota por servir, você não é idiota por ser útil, você não é idiota por fazer mais. Tu tá maluco ficar querendo medir a régua dos outros com a tua régua? Não é isso que tem que ser feito. O idiota é o outro. Se você fez algo, se você serviu, se você contribuiu e o outro não agiu da forma que seria mais decente com você, idiota é ele, idiota não é você não. Então para com esses fetiches, para com essa maluquice de ficar dando desculpa para não amadurecer, de ficar dando desculpa para não olhar para a tua realidade como ela é e fazer o que precisa ser feito todo santo dia para conquistar essa virtude, tá? Então, é muito importante, tá? Que a gente olhe para esse processo e pare de julgar. Ficar julgando a si mesmo é a receita ideal para cair numa depressão, tá? Então, ficar se julgando, ficar se culpando com o que já foi feito, com o que já passou, ao invés de tirar aprendizados para isso e aplicar no seu dia a dia, pode ser uma grande cilada, pode ser uma grande armadilha que não é reversível, tá bom? Então, para finalizar, tá bom, Machado, agora eu já entendi, eu já vi a tua live aqui, já entendi essa parada aí de não ficar subestimando, né, aquilo que eu posso fazer em um ano e não ficar supervalorizando aquilo que eu posso fazer em um mês, tá bom, já entendi isso, já entendi também que a verdadeira paciência, ela deriva do amor e não da força de vontade. Então tá bom, já entendi tudo isso. Agora eu quero entender o seguinte, como que eu faço para poder adquirir essa virtude da paciência? O que finalmente eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais paciente? Deixa eu te falar uma coisa, existe um grande recurso que às vezes é muito deixado de lado e que sem ele a gente não consegue melhorar. Esse recurso ele se chama memória. Presta atenção para esse nosso fechamento, que ele é muito importante, e eu falei que você sairia daqui no final dessa live sendo uma pessoa que tem um caminho para se tornar mais paciente. Esse recurso ele se chama memória. O que a memória tem a ver com isso? É porque é o seguinte, algumas coisas na vida, principalmente quando não se trata de coisas técnicas, aqui a gente está falando de uma virtude, a paciência é uma virtude, ela não é algo técnico, não é tu aprender a fazer matemática, não é tu te tornar um astronauta, não é tu te tornar um jogador de futebol, aqui é um recurso, uma virtude que pode te acompanhar e ser útil para o resto da tua vida, ela se chama paciência. O que a memória tem a ver com isso? Porque algumas coisas na vida para serem conquistadas não é sobre como que tu vai fazer. A pergunta certa não é como eu vou fazer para me tornar mais paciente. A pergunta certa é o que eu preciso saber para me tornar mais paciente. E o que tu precisa saber é exatamente isso que foi tratado aqui na live. E o que vai fazer, o que vai dar sustentação para que tu não esqueça? É a tua memória. Tu precisa lembrar disso todo santo dia. Todas as vezes na vida em que a gente se desviou de um caminho que a gente escolheu foi porque em um momento o nosso olhar se desviou porque a gente esqueceu daquilo que era importante. Por isso a memória é um recurso que precisa estar presente para que tu seja atento à vida, para que tu não fique se desvirtuando, para que tu não fique se desviando o tempo todo da rota que tu traçou. Então perceba, é muito importante a gente saber disso e não esquecer, precisa tatuar isso na pele, precisa escrever isso no papel para que isso não seja esquecido. É a única forma de poder exercitar a paciência, é sabendo que ela deriva do amor, é sabendo que ela não deriva da força de vontade, é olhar para as coisas de longo prazo e amar esse processo. É olhar para dizer assim, ó, não é sobre eu emagrecer em um mês, não é olhar, olha só, vou conseguir emagrecer em um mês, vou me tornar uma pessoa de sucesso em um mês. Esquece esse fetiche, esquece isso. Olha para a tua vida e pensa o que tu pode fazer em um ano. Em um mês não dá, mas em um ano pode ser que dá.
Um ano já é um tempo suficiente que se tu repetir isso, se tu viver isso todos os dias na tua vida, tu vai olhar lá para trás de um ano, 365 dias, antes não vai nem se reconhecer. Tu vai olhar, puxa, olha só como eu melhorei, olha só como eu evoluí. Agora tu imagina se a gente multiplicar isso por 10, imagina como seria se em um ano tu consegue desenvolver 3 virtudes que seja, ou eliminar 3 vícios, que no fim das contas dá na mesma, né? A vida é a gente buscar adquirir virtudes e eliminar vícios. Imagina tu fazer só 3 desses por ano. Imagina ao longo de 10 anos, tu olhar, são 10 vezes 3, são 30 virtudes. Meu filho, tu se torna um herói, tu se torna um verdadeiro herói. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não está fazendo isso. Tu não vai ter mais concorrência ao se portar como uma pessoa assim. Em um ano, em 10 anos, olha só tudo que tu pode adquirir de virtudes, se tu poder focar nisso. Então, o importante agora nesse momento é ter a memória, não esquecer disso. A grande maioria das coisas que verdadeiramente importavam, vou dar um exemplo, na vida da criação da minha filha, a grande preocupação não era como ela iria fazer. O como ela iria fazer, ela ia adquirir isso ao longo da vida, conforme o transporte vai andando, conforme o carro vai andando, vai se ajeitando. O importante, o que eu sempre me preocupei é não deixar ela esquecer daquilo que é do bem, daquilo que é importante. É só a única forma. E a gente não tem controle muitas vezes se uma pessoa vai desviar o olhar. Às vezes tu tá num relacionamento, é um desvio de olhar dessa pessoa, pronto, acabou. Essa pessoa esqueceu por algum momento de quem ela deveria ser e pronto, tá feita a merda, tá feita a cagada, tá feito os erros. Os erros acontecem na maioria das vezes assim, porque a gente esquece quem deveríamos ser, a gente esquece por algum instante aquilo que é bom, a gente esquece às vezes de ser paciente por amor e a gente começa a se irritar. Por quê? Porque esqueceu. Então, mais importante do que saber como, do que o como eu faço isso, é fazer a seguinte pergunta: eu sei fazer isso? Como que eu sei fazer isso? Simplesmente assistindo essa live inteira. Se você chegou agora, eu recomendo fortemente. Tira 30 minutos da tua vida e assiste essa live desde o começo, que tu vai ter princípios poderosos para poder instalar a verdadeira paciência na tua vida. E aí você me diz, depois de um ano, depois de 10 anos, o quanto valeu a pena, o quanto vai crescendo. Hoje são 30 dias que eu estou fazendo live, somente 30 dias colocando de maneira constante alguns recursos, seja aqui, seja na minha vida de saúde física, seja em outras áreas. Óbvio que eu também já fiz outras coisas por muito mais tempo e é por isso que eu posso falar hoje na prática com autoridade que isso funciona. Por isso que o centro daquilo que eu busco aqui fazer e compartilhar com vocês todos os dias, inclusive está lá na bio do meu perfil, é direcionamento e constância. A gente tem uma direção onde ir e a gente tem constância, aí as coisas no mundo físico, no plano físico, começam a mudar. Para isso é preciso que a gente valorize o que a gente faz no longo prazo e não essa valorização que é na verdade um fetiche daquilo que a gente pode fazer no curto prazo, tá bom? Isso é a vida imatura, isso é a vida da criança que recebe as coisas sem fazer esforço. Nós estamos na vida adulta e a vida adulta, tudo que vale a pena ser conquistado requer esforço, tá? Não esqueçam disso. Compartilhe essa live com mais pessoas que vocês acreditam que também vão ser beneficiadas de trazer essa paciência para a sua vida. E amanhã, domingo, estaremos aqui para o início de um novo mês, para a nossa live número 31. Segunda-feira voltamos com a nossa série 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, fiquem com Deus, um ótimo restante de sábado, um ótimo final de semana a todos. Obrigado pela presença, obrigado Júlia, obrigado Vânia, obrigado Dona Salete, obrigado Tiana, obrigado Fábio, Milena, Diego, Marlon, Giovana, Lise, Dani. Obrigado pela presença de todos que estiveram aqui. Grande Vânia, tamo junto. Amanhã estaremos aqui novamente para mais uma live, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.